Gênesis capítulo 12. Eu vou ler com vocês os 9 primeiros versos dessa perícope. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, a partir do versículo 1. Eu estou com essa série já escrita, preparada desde o ano passado, porque, como eu sempre digo para vocês, ao longo do ano eu faço uma curva docente, eu faço uma curva de ensino, para que você tenha uma curva de aprendizado. O meu objetivo é que, ao final de alguns períodos, a gente consiga chegar a algum lugar com o ensino que a gente está tendo. O ano passado eu conversei muito com vocês sobre o tempo da gente avançar. E não tinha nada a ver com triunfalismo. Você vai ter vitória, pode parar com essa coisa, não existe isso. No meio cristão não cabe isso. Quando você começa a olhar a Bíblia, você não vê que espaço para triunfalismo. Porque a vida é permeada por sofrimento, ela é permeada por coisas que estão fora do nosso controle, e a gente vive isso o tempo todo. Então não tem lugar para isso. Quando eu estava falando com vocês sobre um tempo de avançar, eu estava dizendo para vocês aquilo que eu repeti durante o segundo semestre todo. Quando eu falava, vocês estão mais perto de Deus? Vocês estão sentindo mais desejo de ler a Bíblia? Vocês estão sentindo mais desejo de orar? Vocês estão sentindo mais desejo de ter uma vida devocional? Vocês estão sentindo mais sede por Deus? É isso que a gente chamou de tempo de avançar. Esse ano, a curva que eu quero fazer com vocês é de uma outra compreensão. Eu estou chamando isso de reino de Deus. E eu quero conversar com vocês sobre ser o ano do reino de Deus. Mas por que ser o ano do reino de Deus? A grande questão aqui é, nós não estamos soltos no mundo. Nós não estamos soltos na história. Nós não estamos soltos como se a vida fosse uma gelatina e que fosse só uma história de causa e efeito, e como se o Senhor não só interferisse na história, como se o Senhor não escrevesse a história. A vida da gente não está, como Einstein dizia, logo depois da teoria da relatividade, quando ele dizia que Deus não joga dados, porque há um convencimento aqui. A nossa vida não está ao acaso. Não é um sporting betting que você aposta em alguém para ganhar 1.000 ou 2.000 se tiver 8 escanteios para o Real Madrid hoje à tarde. Não, a vida não é isso. Pelo contrário, a vida é direcionada por alguém. A minha vida é direcionada por alguém. Por trás das cortinas da vida de cada um de nós existe um soberano, um Senhor, que criou, que zela, que providencia tudo. E o mais interessante, que vai restaurar essa criação. Quando eu estou falando de ano do reino, eu estou querendo dizer para vocês que Jesus Cristo é o rei dessa criação. Eu quero dizer para vocês que, a despeito de tudo o que acontece, Jesus Cristo é Senhor de tudo. Da minha vida, da sua e de tudo que acontece. E o nosso desafio é tentar enxergar o domínio de Jesus sobre cada área da criação inteira, mas também olhar como é que Jesus domina sobre a minha vida e a sua. Jesus domina sobre a ordem mundial, domina. Jesus domina sobre a política mundial, domina. Jesus domina sobre a ciência mundial, domina. Mas Jesus também domina sobre o meu casamento, sobre a minha criação de filhos. Jesus domina sobre isso tudo. Como é que isso chega na vida da gente? Como é que esse entendimento chega para a gente? A Bíblia quer trabalhar isso. E no final eu quero que você perceba, eu sou um súdito melhor no reino de Deus. A primeira igreja presbiteriana de Campo Grande é uma igreja de súditos do Rei dos Reis. Porque o que espera a gente do lado de lá das cortinas da eternidade é a presença real de Cristo. E enquanto isso,
a gente vai submetendo as nossas vidas para Ele. É sobre isso que essa série quer trabalhar. Igreja, casa e família. Como a gente vive na dinâmica do reino de Deus. Como é que a gente vive nas esferas da vida da gente debaixo do domínio de Jesus. Como é que isso acontece? Como é que a gente encara sofrimento no reino de Deus? Como a gente encara a perda, a dor? Como a gente encara as vitórias? Como a gente encara o dia a dia? Como a gente encara os conflitos internos? Como a gente encara a vida de maneira geral debaixo do domínio de Jesus Cristo? É sobre isso que a gente quer trabalhar. E hoje eu estou trazendo para vocês Gênesis capítulo 12. E acho que esse texto pode contribuir muito para a nossa reflexão inicial, porque eu vou conversar com vocês algumas semanas sobre isso. Então vamos lá. Gênesis capítulo 12, verso 1. A palavra de Deus diz o seguinte para nós. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Verso 3. O texto bíblico diz: abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem por meio de você. Todas as nações da terra serão abençoadas. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que o haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos diante da palavra do Senhor, inspirada, registrada, suficiente, inerrante, cheia de autoridade para nós, mas a gente quer pedir que o Teu Espírito comunique a palavra do Senhor para a gente, que o Teu povo, iluminado pelo Teu Espírito, consiga discernir Sua palavra, consiga, Senhor, com que edificados, construídos pelo poder do Espírito, a palavra do Senhor não seja letra morta para nós, mas vida que transforma. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu queria que vocês prestassem atenção na vida de vocês, na minha vida, em tudo que cerca a gente. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de um filme que assisti há algumas semanas com a minha filha mais velha, com a Elis, e algumas reflexões me vieram à mente para a gente poder conversar aqui. É um filme que está concorrendo ao Oscar e eu acho que você não pode morrer sem ver esse filme. Ele chama-se Oppenheimer. Você precisa ver esse filme. Eu acho que ele não está na plataforma de streaming ainda, mas daqui a pouco deve sair, ou já está. Tá? Então já está, procura aí. Eu acho que você precisa assistir isso. Ele é a história de um homem que é um físico extremamente inteligente,
E ele é chamado de o pai criador da bomba atômica. Naquele período da Segunda Guerra Mundial, a física já estava se desenvolvendo a tal ponto que eles tinham o seguinte paradoxo. Se os nazistas descobrem a bomba atômica, o que esses caras não podiam fazer no mundo? Onde é que eles iam explodir? Se Hitler tem a bomba atômica, o que ele faz com ela na mão? Ou um outro lado, que foi o lado que, graças a Deus, ganhou a guerra, desenvolve a arma atômica. Mas eles começam a entender que com aquele tipo de arma eles podem destruir o mundo todo. E em pouco tempo, várias nações do mundo podem ter armas que podem destruir a humanidade inteira. O que a gente faz? O enredo do filme trabalha isso. É um dilema ético. A gente pode destruir o mundo todo. Mas e se o inimigo, que é perigosíssimo, não tem escrúpulo, e a gente já sabe que não tem mesmo, e se eles usam isso, existiria a humanidade hoje? Estaríamos aqui? Você não pode morrer sem ver esse filme. 3 horas de duração, mas vale a pena. Acho que vai te edificar muito. Por quê? Porque a minha reflexão sobre isso foi a seguinte. Eu assisti um outro filme, agora nas férias, que é Napoleão. Você também não pode morrer sem ver Napoleão. Ah, de verdade. É bom demais, gente. Bom demais. Você precisa gastar um tempo assistindo Napoleão. Por quê, Rômulo? A Segunda Guerra foi em 1940. Foi de 39 a 45. Napoleão está remontando o final do século XVIII e aquilo que vai acontecer no XIX. Incrível. Como em 100 anos, a gente saiu de espadas e cavalos e canhões para armas que podem destruir o mundo todo. Já pararam para pensar nisso? Em 100 anos, a gente conseguiu desenvolver a criação a tal ponto que o que se fazia com cavalo, espada, baioneta e uma meia dúzia de pólvora, a gente inventou avião que solta bomba e pode explodir o mundo todo. Vocês já pararam para pensar nisso? O que a humanidade fez nos últimos 150 anos de desenvolvimento é mais do que a gente fez em 7.000 anos de criação, assumindo Gênesis como um livro literal, que é como a gente assume, de uma terra jovem. Em 100 anos a gente desenvolveu tecnologia que são absurdas. Por exemplo, eu já falei isso com vocês, que 2 anos atrás eu estava com meu pai numa mesa de cirurgia e eles, olha que coisa, abriram o peito dele, tiraram o coração, colocaram uma válvula nova, como se fosse um carburador de Fusca 72. Eu brinquei e falei, pai, está com platinado colado. Só os mais velhos entenderão. O pessoal novo é só da injeção eletrônica, Júlio. Não sabe o que é isso, não. Ah, pesquisar para saber o que é um platinado colado, rapaz. Que aí você vai andar com a lixinha, vai descolar o platinado. Robert, só a gente que teve Fusca sabe o que é isso. Já pararam para pensar nisso? Cirurgias, tratamentos, aviões supersônicos. A gente chegou na Lua. Eu estava falando isso com o Arthur. A gente solta uma bomba atômica em 45, em 69 o homem chega na Lua. Na Lua! Que loucura, gente! Que coisa maluca! Olha como é que a gente conseguiu desenvolver a criação.
E você que não acredita que o homem chegou na Lua, saiba que 99% dos crentes são os únicos que não acreditam que o homem chegou na Lua. Pelo amor de Deus, para de teoria da conspiração. Não faz isso não. Crente é bicho, vou te falar, viu? O mundo todo, a gente chegou na Lua, gente, fica tranquilo. Aí a pergunta de vocês é, por que nós não chegamos de novo? Não é esse? Porque ninguém está em guerra. Quando você tem guerra, você tem recurso ilimitado para fazer o que você quiser. Eu preciso ganhar do adversário. Não importa a inflação, os caras estavam num período de guerra. Eles faziam o que eles queriam, eles tinham que ganhar a guerra. Se mandasse o cara chegar lá em Plutão e falar que era planeta, ele ia, porque era guerra, gente. Pelo amor de Deus, para de duvidar de se a roda é redonda, né? Me ajuda. Aí a gente chegou na Lua. E aí por que eu estou fazendo essa introdução? Porque falando esse tipo de coisa, sinceramente, vocês estarem aqui 10h30 da manhã, num domingo, em 2024, é um milagre. É um milagre. Como assim, pastor? A previsão feita 100, 150 anos atrás é que a religião ia acabar. A previsão feita no século XIX é que religião é algo que não existiria mais. Que ninguém se submeteria a uma divindade. Porque a gente desenvolveu a criação a tal ponto que quem é que vai querer saber de Deus? A gente não precisa dele. Porque comida a gente faz. Não tem mais esse negócio de ficar esperando a chuva. Porque a gente tem irrigação. Então alimento a gente tem. A gente não precisa mais desse negócio de orar para Deus curar. Por quê? Porque a gente tem uma medicina muito bem desenvolvida. A gente não precisa mais dessa coisa de Deus para poder aconselhar a gente, porque a gente tem qualquer tipo de terapia que a gente quiser. Então a gente resolve tudo do jeito que a gente quiser. Era essa a crença. Agora sabe o que é assustador? Em 2024, depois disso tudo, olha onde vocês estão. Estamos com a igreja cheia. Possivelmente à noite, que é o nosso segundo culto, que é o mesmo culto, a igreja também vai estar cheia. E sabe o que é mais intrigante disso tudo? Está todo mundo querendo saber uma coisa. Não sobre a física quântica. Está todo mundo querendo saber quem é Deus. Está todo mundo ainda querendo saber como é que a gente tem uma coisa que é um pouco do centro do que eu quero falar com vocês hoje. E nessa série, está todo mundo querendo saber, sabe o quê? Qual é o sentido da vida? Por que a gente está aqui? Está todo mundo querendo saber qual é a razão da nossa existência. Porque a gente pode ter chegado na Lua, mas o coração da gente ainda pede resposta. A gente pode ter manipulado a criação do jeito que for, mas a alma da gente ainda pede resposta. E essa é a grande questão. É por isso que hoje eu estou pegando esse texto e tirando dele uma exposição que eu estou chamando a história, não que a raça humana está tentando construir, mas a história que Deus está construindo. E é por isso que eu estou tirando daqui desse texto 3 ações que Deus está fazendo nesse exato momento. Só que você não percebe. Lembrem-se do que o meu mentor teológico fala para mim, o Mike Gorin. O reino de Deus não vem como vocês imaginam. Porque nós, seres humanos, queremos movimentos rápidos, explosivos e apoteóticos, cheios de poder. Mas o reino de Deus vem de maneira lenta, imperceptível e da maneira mais improvável que você pode imaginar. Deus se manifesta na vida de vocês de uma maneira que vocês nem conseguem perceber. Só que quando vocês veem, Ele já agiu. Deus se manifesta na vida da gente, não com grandes movimentos, de grandes avivamentos, de grandes orações, de grandes coisas. Deus se manifesta na vida de vocês gradativamente, cotidianamente. E aí quando vocês percebem, sem um mover enorme, sem nada, você começa a falar bem assim, caramba, olha onde Deus trouxe a gente. Olha onde o Senhor trouxe a gente. Porque é sempre assim. O texto que a gente leu é um texto de Gênesis. E aqui na igreja, Gênesis para nós é literal. Não vem aqui com essa história
de começar a falar que Gênesis 1 e 2 é metafórico, que Gênesis 3, a queda é metafórica. Irmão, não. Adão existiu, Eva existiu. O primeiro casal de onde todos nós viemos, eles são reais. A árvore do conhecimento do bem e do mal não é metafórica. Eu não vou começar com filosofia aqui existencialista para tentar falar com você e tentar mostrar para você que na verdade pecado é algo metafórico. Não, não é. Isso aqui é literal. Isso aqui aconteceu. Por que você está dizendo isso, Rômulo? Porque Jesus disse que isso aqui aconteceu. Jesus disse, vocês não ouviram que desde o princípio Deus criou homem e mulher? Jesus mesmo dá prova de que isso aqui é verdade e é literal. Gênesis 4 é literal. Existiu um casal chamado Adão e Eva, e eles tiveram filhos, chamados Caim e Abel, eles existiram. Gênesis 5 é literal. Quando a raça humana começa a morrer por causa do efeito do pecado. Isso aqui aconteceu, é um fato histórico. Foi registrado. Gênesis 6 é verdade, teve um homem chamado Noé, que teve da parte de Deus uma revelação dele, dizendo, prepara uma arca, porque o meu juízo vai chegar nessa terra. Isso aconteceu. Gênesis 10 é literal, teve um reino chamado Babel, que começou com um homem chamado Nimrod. Isso aqui é verdade. Gênesis 11 é literal, Babel existiu, teve uma torre. Os homens tentaram criar uma forma de brigar com Deus. E aí a gente chega nesse cara aqui que é literal, Abraão. Abraão morava num lugar chamado Ur. E de lá, Deus o chamou. E observem o texto, quando ele está dizendo para vocês no verso 1, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Agora olha para cá. Você está lendo a sua Bíblia. Você viu que Gênesis 1 e 2, Deus criou tudo e está tudo bem. Só que o problema é que em Gênesis 3 o pecado entra no mundo. Quando Moisés, esse texto foi escrito por Moisés, ele não foi escrito pela comunidade judaica. Esse texto foi escrito por Moisés, 1500 anos antes de Cristo. Moisés está querendo mostrar para mim e para você que quando Deus criou tudo era muito bom. Só que quando o pecado entra em Gênesis 3, acontece alguma coisa que desequilibrou tudo. Pecado não é só matar, roubar, isso é pecado também. Agora, pecado para a Bíblia é mais do que isso. Pecado para a Bíblia é uma condição, porque pecador é o que você é quando você nasce. Pecado na Bíblia não é relativizado. Você peca, não é porque você comete pecado. Você peca porque o que você é, por natureza, é pecador. O que se espera de um exemplar nosso, da raça humana, é corrupção, é culpa, é pecado. Nós pecamos porque somos pecadores. É isso que a Bíblia quer trabalhar para nós. O que Gênesis quer mostrar para mim e para você é que no capítulo 4, quando Caim vai matar o Abel, que não é aquele ali, que está vivo até hoje. Quando isso acontece, o que a Bíblia está querendo mostrar para nós é que o efeito do pecado é tão devastador que ele é capaz de fazer um irmão matar o outro. O efeito do pecado é tão devastador que ainda que antes do dilúvio os homens vivessem quase 1000 anos, o efeito do pecado é tão devastador que ainda que você viva 1000 anos, você vai morrer. Porque o efeito do pecado está sobre nós. É isso que Gênesis quer mostrar. O que Gênesis quer mostrar para mim e para você é que o efeito do pecado é tão devastador, mas tão devastador, que Deus é capaz de intervir numa geração como Ele fez na geração do dilúvio.
A maldade era tanta, que Deus derrama juízo. É isso que Gênesis está querendo mostrar para nós. Agora, quando eu chego no capítulo 12, eu estou vendo um movimento de Deus. Eu estou vendo um movimento de Deus. E qual é o movimento de Deus? O primeiro, anota isso pelo amor de Deus. O primeiro movimento de Deus é reverter o efeito do pecado na sua criação. Esse é o primeiro efeito de Deus. O que eu estou conversando com vocês hoje? O que Deus está fazendo nesse exato momento? Revertendo o efeito do pecado na criação. E esse movimento está muito claro no verso 1, 2 e 3. Primeiro, volta comigo no capítulo 3 e observe um verso, que eu preciso que você observe isso. Olha o verso 17, capítulo 3, verso 17. Isso vai ficar muito claro para você agora. Capítulo 3, verso 17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, lê essa frase comigo. Volta no capítulo 12. Volta no capítulo 12. Verso 2. Farei de você um grande povo. E o que eu vou fazer? Eu vou reverter o efeito do pecado. A bênção vai começar a chegar agora. Abençoarei você. Tornarei famoso o seu nome. E você será amaldiçoado? Uma bênção. Verso 3, leiam comigo. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora olha isso aqui. Por meio de você, o que vai acontecer com todos os povos da terra? Eu estou revertendo o efeito da maldição do pecado. Eu estou começando um movimento, Abraão. No meio de uma terra perdida, eu estou começando um movimento. E qual é o movimento que eu estou começando? Eu estou começando a reverter o efeito do pecado na criação. Irmãos, o que é que Deus está fazendo nesse momento? E é isso que eu estou conversando com vocês hoje. A história que Deus está escrevendo é uma história em que Ele está revertendo o efeito do pecado na criação. Você não pode esquecer disso. Agora, qual é o problema? Primeiro, qual é o elemento do pecado que está em nós e visível na gente e em volta da gente? São dois, segundo a teologia reformada. O primeiro elemento do pecado é a culpa e o segundo elemento do pecado é a corrupção. Vamos trabalhar um, trabalho o outro e tento aplicar isso para vocês. O que é culpa? Culpa é a responsabilidade que temos diante de Deus por causa dos nossos pecados. Quer ver? Estou falando com os crentes agora. O que acontece com você quando você peca? Você que é crente. 5 minutos depois, como é que está a sua consciência? Tim! Não é freio moral, psicanalistas de plantão. Desculpe os freudianos aí. Não é freio moral não, me desculpa. Isso aqui é testemunho interno do Espírito Santo. Acende aquela luz assim, ó. Tum! Da onde veio isso? Para você que é crente. Isso não é porque você foi criado no Brasil, nessa cultura, e se você tivesse criado em outra cultura, seria diferente. Para com esse relativismo cultural. Isso não está certo. Isso não tem base nenhuma na realidade nem bíblica. Isso acontece porque o Espírito Santo mostra para mim e para você o que é certo e o que é errado. O que é da vontade de Deus e o que não é. Culpa está na gente e está em todos os seres humanos porque a condição do ser humano é uma condição de pecador. E a outra coisa que acontece com a gente
é a corrupção. Corrupção é um exercício que eu sempre faço com vocês. Para tudo. O que está passando na sua mente agora? Isso aí que é corrupção. Por que você está pensando mal de quem está do seu lado? Por que você já está com inveja do cabelo da irmã que apareceu aqui com chapinha? Por que você está aí com inveja da roupa do outro? Por que você se acha pior do que o outro? São os efeitos psicológicos da corrupção, do pecado na vida da gente. Efeitos psicológicos. Por que você continua guardando mágoa e rancor das pessoas? Efeitos psicológicos do pecado. Efeitos espirituais do pecado. A gente sente raiva. Sentir raiva e ira são coisas normais. Deus também tem isso. Deus também se ira. Deus também sente raiva. Só que a grande questão é que a gente pode ter uma raiva santa e uma ira santa. Via de regra, a nossa raiva e a nossa ira é por vingança. Ressentimento. Nós somos assim. Nós somos assim. A gente se acha melhor do que as pessoas. A gente se acha pior do que elas. E a grande questão toda é, sai da gente, olha para o mundo. É um mundo caótico, colapsado, louco. Você quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma reflexão daqui a alguns meses com vocês sobre a nossa relação com a internet e com as redes sociais. Você vai começar a assistir um filme. A nossa mente é tão programada e viciada no espírito da nossa época, que quando você começa a assistir uma cena de um filme, aí você olha um homem olhando para uma mulher, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Sexo. Às vezes não tem nada disso na cena, mas você já projetou esse negócio. Tamanha forma que a gente está sendo manipulado na nossa cultura para adorar a sexualidade. Quer ver o efeito do pecado? A gente vai receber no 5º dia útil. Está todo mundo morrendo aí, ó, porque está doido para ter dinheiro. E quanto mais melhor, e quanto mais melhor, quanto mais melhor. Se perguntar para você assim, quanto é suficiente, você sempre vai falar que é só um pouquinho mais. E quando não dá para comprar, o que é? Paz, dá uma dor no coração. Porque no século 21 você é definido pelo que você compra. Quer conhecer um homem? Olha a fatura do cartão de crédito dele. Você é a fatura do seu cartão de crédito. Ela diz quem você é, fique tranquilo. Aí o outro fala assim, não, eu não tenho cartão. Tá bom. Deixa-me ver seu Pix, malandrinha. Que eu já sei quem é você. Efeito do pecado, gente. Efeito do pecado. Efeito na mente, efeito no coração, efeito na nossa relação com os outros. Incrível como a gente é egoísta. E incrível como o mundo, o sistema que a gente vive também é assim. Aí a pergunta que a gente faz é, tá bom, pastor, mas onde é que Deus está nesse negócio? A gente está dizendo, Deus está revertendo tudo. Ah, pastor, mas não parece. Sabe por que não parece? Porque você acha que Jesus tinha que vir num cavalo branco para resolver todos os problemas e não vai vir. Não é assim que Deus trabalha. Deus vem resolvendo o problema do pecado no mundo devagar, de maneira imperceptível. E quando você menos pensar, o mundo não vai ficar melhor. Cristo vai vir. Você não pode se esquecer disso. Irmãos, eu vou usar 2 coisas que vocês estão vivendo hoje nas redes sociais de vocês. Tem quanto tempo que a Rússia está em guerra com a Ucrânia? Hã? Não fala que você não sabe, não, que eu sei que você sabe. Vocês ainda ficam brigando com os outros por causa de russo. E por causa de ucraniano. Vai fazer 2 anos. E tem quanto tempo que a Palestina está em guerra com Israel? E não vem falar que você não sabe, não, que você fica brigando com os outros por causa disso também. Que eu sei que você briga. Tem quanto tempo? 5 meses?
Sabe quando é que vai resolver isso? Nunca. Ah, porque vão fazer acordo de paz e daqui a pouco vai voltar. Não, mas vão brigar de novo. Sabe o que Deus está mostrando para nós? Nem os melhores negociadores de vocês conseguem resolver os conflitos do mundo, meu filho. Se eu não entrar nessa parada, não vai resolver. Vocês vão continuar brigando uns com os outros. Não adianta, não vai resolver. Vai ter paz 1 ano, 2 anos, 5, daqui a pouco tome bomba de um lado para o outro de novo. Porque é assim. Esse é o mundo. É por isso que a Escritura manda você se enxergar nessa terra como um peregrino. Da onde você tirou isso, pastor? Pelo amor de Deus, olha o verso primeiro do que você leu. Saia da tua terra. Abraão é um peregrino. E observem a partir do verso 4, ele partiu. Vocês não estão aqui para o resto da vida de vocês. Essa realidade é transitória, isso vai passar. Deus está revertendo o efeito do pecado. E isso vai acabar quando Cristo voltar. Vocês não podem se esquecer disso. Por quê? Porque a gente pode cair num problema. Começarmos a achar que o mundo é isso aí mesmo, que a realidade é essa e que Deus não está nem aí para esse negócio. Tá. E isso vai acabar. Só que no plano de Deus foi chamar Abraão para Cristo vir e Cristo voltar. Olha o verso 3. Abraão, através de você, as nações da terra vão ser abençoadas. Mas como assim, pastor? Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, verso 1. Olhem comigo e leiam comigo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 1. Leia comigo. Registro da... Abraão, a partir de você eu vou mandar o Salvador. Você não pode se esquecer disso. O que eu estou querendo mostrar para você, dizendo que Deus está revertendo o efeito do pecado no mundo? Você precisa aguardar a volta de Jesus. Entender o reino de Deus significa aguardar a volta de Cristo. Ele preparou o caminho para a chegada do Messias. Agora Ele está preparando o caminho para a volta do Messias. Então eu chego na segunda ação de Deus. Qual é a segunda ação de Deus? Gênesis 12, verso 1 e 2. Abraão, saia da sua terra, da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Farei de você uma grande nação. Tornarei o seu nome famoso, ele diz. Abraão é o filho mais velho. E o que o filho mais velho tem? O filho mais velho tem direito a 3 coisas. Primeiro, o filho mais velho, quando o pai morria na antiguidade, o filho mais velho dominava o clã no lugar do pai. O filho mais velho, na antiguidade, ele recebia uma herança dobrada. Então, por exemplo, eu, o Léo e o Darlan éramos irmãos, o Darlan é o mais velho. Se a gente recebesse 1.000, ele ia receber 2.000. E ele ia governar sobre nós e a nossa família, porque o nosso pai morreu. Lembra, não tinha nações, não existia isso. Eram tribos. Mas tinha uma outra coisa, Léo. Quando o nosso pai morresse, ele chamaria o Darlan e ele abençoaria o Darlan. E ele diria assim, Darlan, meu filho, tome conta dos seus irmãos, tome conta da sua família. E a gente viveria debaixo da autoridade dele. Agora, qual é a grande questão? O que Deus está fazendo com Abraão? Primeiro, quem te abençoa não é seu pai, sou eu.
Segundo, a terra que você vai herdar não é a do seu pai, é a minha, é eu que vou te dar. Terceiro, não é a sua família que vai te respeitar. Eu vou fazer um povo inteiro através de você. A partir de agora, você não é filho do seu pai, você é meu filho. Eu estou te adotando. É isso que Moisés quer dizer aqui. Sabe o que Deus está fazendo nesse exato momento? Anota isso. Ele não só está revertendo o efeito do pecado. Deus está formando uma nova humanidade. Percebe? Deus está formando uma nova raça, um novo povo de gente que é adotada por Ele, porque os filhos de Adão agora não querem compromisso com Ele. Então Ele vai formar filhos dele mesmo. Deus está formando uma nova humanidade. No Antigo Testamento, essa humanidade deveria ser Israel. Mas no Novo Testamento, no período em que vocês estão vivendo, a nova humanidade que Deus está formando é a igreja. Olha para cá. Ser crente não é andar com a Bíblia embaixo do braço ou ter um aplicativo dela agora. Ser crente não é passar para crente. Eu ouço isso até hoje, meu Deus do céu. Fulano passou para crente. Sei lá o que é isso. Ser crente não é nem... Tem um apelo da igreja preta com fumaça que a gente tosse, e aí tem aquela música no fundo, blim, 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 blom, e aí eu falo, quem quer aceitar Jesus? Aí vem 18 mil aqui na frente, que para batizar só se levar todo mundo na Praia da Costa e tomar um caldo lá. De tanta gente que é. 30 dias depois não sobrou nenhum para contar a história. Isso nunca aconteceu, vocês sabem que eu estou inventando isso, né? Porque está tudo errado. Porque a nova humanidade que Deus está formando é uma humanidade a partir de Jesus. É por isso que Jesus é o Filho de Deus, para que a partir de Jesus, o Filho de Deus, filhos de Deus sejam formados. Só que qual é o problema? Vocês são tão secularizados e vocês têm tanto medo de falar que a Bíblia é a palavra de Deus, que a gente ainda acha que todo mundo é filho de Deus. E não é. Biblicamente, Deus só tem um filho, Cristo, e nenhum mais. E biblicamente, você só se torna filho de Deus, segundo João capítulo 1, se você se submeteu ao Filho. Por quê? Porque a nova humanidade é de gente que se submeteu ao governo de Jesus. A nova humanidade é de gente que nasceu de novo. Isso é ser crente. É por isso que em João capítulo 3, Jesus não está falando de filosofia. Jesus não está sendo platônico com Nicodemos. Jesus está dizendo, Adão tem que morrer dentro de vocês. Adão tem que morrer dentro do ser humano. E a natureza divina tem que brotar dentro de vocês. E ela só veio a partir de Jesus e de uma confissão de que Jesus veio em carne. 1 de João vai dizer para nós... Jesus veio em carne, morreu a nossa morte, e especialmente, o cristianismo não termina na cruz. O cristianismo vai começar na ressurreição. Porque se Jesus continuasse morto, gente, o efeito do pecado continua. Cristo tem que ressuscitar. É por isso que se adora no domingo. Porque o domingo é a nova criação. Aquela antiga, de Gênesis 1 e 2, está passando gradativamente e vai vir uma outra. Olha Apocalipse 21, 1 e 2, pelo amor de Deus, eu preciso que isso fique na cabeça de vocês. Olha o último livro da Bíblia, nos últimos capítulos da Bíblia. Apocalipse 21, 1 e 2, olha o que o texto bíblico está dizendo. Apocalipse 21, verso 1 e 2. Então vi o quê? Mas o primeiro capítulo da Bíblia diz: então Deus criou o céu e a terra.
Só que o último capítulo da Bíblia vai dizer para você assim: então vi novos céus e nova terra. Por quê? Porque isso que vocês estão vivendo aqui vai acabar, gente. Isso aqui vai passar. E quem é que vai habitar esse novo céu e essa nova terra, essa criação toda transformada e redimida? Aqueles que foram adotados por Deus. E só tem uma forma de ser adotado por Deus: é tendo Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus Cristo não é um mártir, Jesus Cristo não é um modelo, Jesus Cristo é Deus encarnado que veio nessa terra para reverter o efeito do pecado e começar uma nova criação. É por isso que Paulo vai chamar ele de segundo Adão. Então olha para mim. Você que tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tem uma coisa que você faz parte da família de Deus. Você foi adotado. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, porque Ele nos adotou. Porque Ele nos chama de filhos e Ele se relaciona com o seu povo como filhos. Uma nova criação tem um novo povo e essa nova humanidade é a igreja de Deus. Agora vamos à parte que mais interessa para a gente. Vai fazer vergonha sim no seu Senhor no inferno. Rapaz, você olha para crente, é pior do que olhar para ímpio. Um bando de crente ladrão, um monte de pastor ladrão, sem vergonha, sem respeito. As famílias dos crentes não tem diferença nenhuma. É que eu estou falando de moral mesmo. Nenhuma. Diferença nenhuma. Crentes se comportam como uma velha criatura, que não entenderam que a realidade de uma nova humanidade chegou. Calvino dizia para a gente, definindo o que é fé, que fé é quando o conhecimento de Deus chega ao nosso coração. E a fé verdadeira é quando o conhecimento de Deus chega ao nosso coração e começa a mudar a nossa vida. Se você faz parte do povo de Deus, e se você é uma nova criatura, e se você faz parte de uma nova humanidade, pelo amor de Deus, assim como eu, você precisa olhar as suas afeições. Você precisa olhar os seus amores. Eu tenho falado isso com vocês, citando Agostinho de Hipona aqui. Meus irmãos, a gente ama demais o dinheiro, a gente ama demais o bem-estar, a gente fica ansioso só porque as pessoas não aprovam a gente fica preocupado com algumas coisas que não deveria ficar preocupado. A gente toma decisões embasadas não na vontade de Deus, ou que no Senhor quer, mas nas preocupações diárias pequenas da gente. A gente não cuida do que tinha que cuidar, não valoriza o que tinha que valorizar. Só que sobre a igreja, sobre a nova humanidade, paira sobre nós, meus irmãos, uma responsabilidade de sermos representantes de Deus nessa terra. Paulo vai dizer para nós que sobre nós está o nome que dá o nome a toda a família. É por isso que os cristãos se chamavam e se chamam de irmãos, porque nós temos um irmão mais velho chamado Cristo Jesus. E esse irmão mais velho chama o Deus Criador de Pai. É por isso que somos uma grande família da fé, que devemos honrar acima de tudo aquele que deu a vida por nós. Uma nova humanidade. O mundo deveria olhar para a igreja. O mundo deveria olhar para a igreja e falar assim: cara, esse pessoal é uma turma diferente. Agora eu faço uma pergunta para vocês que são membros aqui. Se fecharem as portas dessa igreja, alguém vai sentir falta da gente aqui na cidade?
ou a gente é indiferente. Ou os vizinhos vão falar, graças a Deus a igreja fechou. A fazer barulho assim lá na Sapucaí. Crente é barulhento, pelo amor de Deus. Pai, barulhento até não poder mais. Eu lembro que eu trabalhava num bairro aqui da cidade, tem muitos anos, logo que eu formei na faculdade. Aí eu fui atender uma família numa casa. Aí tinha uma igreja, eu não vou falar o nome da igreja. Mas o mais bacana, vocês já viram isso? O Brasil é um lugar muito bom. Do outro lado da rua tinha uma placa, o cara botou uma placa na casa dele assim, ó. Deus não é surdo. Acho que o pessoal da frente entendeu o recado. Mas eu duvido que eles tenham abaixado o volume. Porque eles estavam com o volume alto em nome de Deus. E ainda quando o cara botava Deus não é surdo, a turma da igreja, sabe o que eles falavam? O diabo não vai nos calar. O diabo não, mas que o disque silêncio podia. Pelo amor de Deus, ai, incomodar os outros assim no inferno, gente. Ai, que bicho chato, cara. Meus irmãos, nós precisamos ser um sinal do reino de Deus. É uma nova humanidade. Sabe o que estou dizendo para você? Que amanhã, quando você chegar no seu trabalho, se um dia você não for, as pessoas sentem falta de você. Mas sabe por que as pessoas sentem falta de você? Porque a luz estava ali. As pessoas sentem falta de você porque, pô, cara, quando eu estou com o Darlan, cara, esse cara comunica uma paz para mim que eu não sei de onde vem esse negócio. Quando eu estou com o Léo, bicho, cara, ele sempre tem uma palavra legal para falar com a gente. De onde esse cara tira isso? É um sinal do reino. Porque eles estão em paz. Eles estão em paz com Deus Criador. Eles já entenderam que foram adotados pelo Senhor. Eles já entenderam que fazem parte de uma nova humanidade. E quando alguém chega para eles e diz, de onde vocês tiraram isso? Sabe o que eles respondem? Vem e vê. Porque na nova humanidade, mais do que o nosso discurso, é o que a gente faz. Mais do que falar a verdade, evangélicos gostam muito de falar a verdade. E tem que falar a verdade mesmo, em amor, mas tem que falar. Mas mais do que falar a verdade, a gente mostra o caminho que estamos trilhando, que é o caminho de Cristo. É uma nova humanidade. O que Deus está fazendo? Duas coisas. Revertendo o efeito do pecado, Cristo vem. E o que Deus está fazendo? Formando uma nova humanidade. Aí, para eu terminar, eu quero, primeiro para você que é crente, está aqui na igreja. Você é mais velho do que Matusalém aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como é que está a sua vida com o Senhor? Você já entendeu que nós somos representantes de Cristo nessa terra como seus discípulos? E isso é tão interessante. As relações dos seres humanos são muito curiosas. Eu falava isso agora com a UPA, os nossos adolescentes lá embaixo. Seres humanos, em muitas ocasiões, se manifestam e se relacionam com os outros a partir de manipulação, a partir de poder, a partir de domínio, subjugo. Seres humanos costumam fazer isso. Grosseria, ignorância. A nova humanidade é reconhecida como pacificadores. Gente que caminha a segunda milha. Gente que quando pedem a capa dá também a túnica. Os filhos de Deus são reconhecidos pelo seu serviço. Os filhos de Deus são reconhecidos porque negaram a si mesmo.
Você que está aqui há tantos anos, como é que está teu coração? Como é que está a sua vida com Deus? Quando a gente olha para você, quando você olha para você, você vê que você nasceu de novo, ou o pecado continua dominando a sua vida. Pensa nisso. Você que está aqui há tantos anos, você que talvez já confessou Jesus como seu Salvador, tem certeza da sua salvação. Como é que está isso em você? Você é um agente de paz. Você é um agente do reino. Você leva a sério essa coisa de pecado dentro do seu coração, em volta de você. Você leva isso a sério. Deus está revertendo esse efeito e Ele tem que começar no meu coração e no seu. A luta é diária. A luta é diária. Carregar a cruz é diário. É diário, irmãos. Segundo, pessoal, uma palavra para você que não é crente, para você que não é cristão, ou para você que talvez até flertou com o cristianismo em algum período da história da sua vida. Eu queria dizer para você que ser parte da família de Deus é a melhor coisa que tem. Ser parte da família de Deus é a melhor coisa que tem. Experimenta mais do que entregar a sua vida para Jesus. Experimenta dizer para Jesus que você quer morrer para você mesmo. Que você quer que a ressurreição ocorra dentro do seu coração. Experimenta dizer para Jesus que você cansou de viver para você mesmo. E que agora, tudo que você quer é experimentar o que é isso de viver para Cristo. Um irmão nosso, o apóstolo Paulo, disse isso. Para mim, morrer é lucro. E o viver, Cristo. Cristo. O Senhor está chamando a mim e a você para irmos até, não a cruz, mas ao trono que está ocupado, governando tudo que está à nossa volta. Uma nova humanidade. Se você quer nascer de novo, Jesus está convidando você para morrer, para nascer de novo. O Evangelho é sobre como morremos e nascemos de Cristo para Deus.